A Polícia Federal tem da manhã desta quinta-feira, 26, um mandado de prisão preventiva, sem data para terminar, contra o empresário Eike Batista. A ação faz parte da Operação Eficiência, segunda fase da Calicut, braço da Lava Jato do Rio. Os policiais chegaram à casa do empresário, localizada no Jardim Botânico, Zona Sul, por volta das 6 horas da manhã. O empresário, no entanto, não está no Brasil, segundo apurou o OL. Neste momento, ele é considerado foragido pela Justiça. Contra ele também está sendo cumprido mandado de busca e apreensão. Eike é investigado por corrupção ativa por ter pagado propina para o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, PMDB, utilizando um contrato fictício. A reportagem ligou para o celular do advogado de Eike, mas não conseguiu o contato. A Globo Neves, ele afirmou que Eike se entregará quando voltar ao país. A assessoria de comunicação do grupo EBX, de Eike, ainda não foi localizada. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, expediu 9 mandados de prisão preventiva, 4 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a acompanhar os policiais para prestarem depoimento, e 22 de busca e apreensão, todos no Rio de Janeiro. Entre os alvos de mandaral, seu ex-assessor Carlos Miranda e o ex-secretário de governo Wilson Carlos. Os 3 já estão presos desde a Operação Calicut, realizada em novembro do ano passado. Segundo o juiz, a prisão dos 3 foi decretada mais uma vez porque apareceram fatos novos na investigação. Aparentemente estariam em curso condutas ilícitas ainda não apuradas, de lavagem e ocultação de ativos em nome de terceiros, e por isso não consideradas na decisão anterior que determinou as prisões preventivas destes acusados. O que igualmente sugere, também por esse motivo, a necessidade de novo decreto de prisão complementar, que acolho. Hoje foi preso o advogado Flávio Godinho, ex-braço direito de Eike, vice-presidente do Flamengo. Assim como o empresário, Godinho também é investigado por corrupção ativa com o uso de contrato fictício, segundo o MPF, Ministério Público Federal. O advogado já tinha sido alvo de condução coercitiva na 34ª fase da Operação Lava Jato, em setembro de 2016. Eike, Godinho e Cabral também são suspeitos de terem cometido atos de obstrução da investigação porque, em uma busca e apreensão em endereço vinculado ao empresário em 2015, foram apreendidos extratos que comprovavam a transferência dos valores ilícitos de uma conta no Panamá para a empresa Arcadia Associados, segundo o MPF. Na transação, teriam sido pagos por Eike Godinho $16 americanos 50 milhões em propina para o ex-governador. Esse valor foi solicitado por Sérgio Cabral a Eike Batista no ano de 2010 e, para dar aparência de legalidade à operação, foi realizado, em 2011, um contrato de fachada entre a empresa Centennial Asset Mining Fund LLC, holding de Batista, e a empresa Arcadia Associados, por uma falsa intermediação na compra e venda de uma mina de ouro, segundo a força-tarefa da Calicut. O trio teria orientado manterem perante as autoridades a versão de que o contrato de intermediação seria verdadeiro. Segundo o MPF, a empresa recebeu os valores ilícitos numa conta no Uruguai em nome de terceiros, mais à disposição de Cabral. De maneira sofisticada e reiterada, Eike Batista utiliza a simulação de negócios jurídicos para o pagamento e posterior ocultação de valores ilícitos, o que comprova a necessidade da sua prisão para a garantia da ordem pública, dizem, em nota, os procuradores da Calicut. De acordo com a Procuradoria, 4 membros da organização também são alvos de mandado de prisão: Álvaro Novis, Sérgio de Castro Oliveira, Tiago Aragão e Francisco Assis Neto. O doleiro Álvaro Novis, sócio da corretora OIA, foi mencionado pelos colaboradores como sendo a pessoa responsável por creditar vultosas quantias em dinheiro em espécie na conta do acusado de Sérgio Cabral.
Ele fez 33 ligações para Carlos Miranda, ex-assessor do ex-governador, entre janeiro e setembro de 2014. Novis teria pago $20 milhões, segundo o despacho do juiz Bretas. Lavagem consistente diz que investiga crimes de lavagem de dinheiro consistente na ocultação no exterior de aproximadamente $100 milhões, cerca de $320 milhões na cotação de hoje. Segundo o órgão, $270 milhões já foram repatriados e estão à disposição da Justiça Federal em conta aberta na Caixa. A investigação, concentrada nos crimes de corrupção, ativa e passiva, lavagem e evasão dos recursos, tem avançado com base em quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, e em acordos de colaboração premiada, informa o MPF. Segundo os procuradores, a organização criminosa liderada por Cabral movimentou, em 10 meses, agosto de 2014 a junho de 2015, $39,70 milhões. Cerca de $4 milhões por mês. A remessa de valores para o exterior foi contínua entre 2002 e 2007, quando Cabral acumulou $6 milhões e $19 milhões. Mas esse alto valor em nada se compararia às surreais quantias amealhadas durante a gestão do governo do estado do Rio de Janeiro, quando ele acumulou mais de $100 milhões em propinas, distribuídas em diversas contas em paraísos fiscais no exterior, diz o MPF em nota. Entre os alvos de mandados de condução coercitiva estão a ex-mulher de Cabral, Suzana Nieves Cabral, e um irmão dele, Maurício de Oliveira Cabral. Eles seriam beneficiários de recursos ilícitos. Suas contas e de suas empresas receberam altas quantias ocultadas pela organização, dizem os procuradores. Para o MPF, há elementos suficientes para pedir as prisões temporárias, que têm duração de até 5 dias, de Suzana e do irmão de Cabral, mas foi pedida uma medida menos gravosa para que deponham, conforme for ordenado pela Justiça. E que complicou. Manteiga já foi considerado o 8º homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, mas acabou acumulando grandes prejuízos com a derrocada de sua petroleira, a OGX. Estado na Operação Lava Jato, o ex-bilionário optou por comparecer de forma espontânea ao MPF, onde depois em maio do ano passado. Na ocasião, o relato dele acabou sendo fator decisivo para complicar o petista e ex-ministro da Fazenda Guido Mantega em relação a desvios de dinheiro e corrupção na Petrobras. Mantega chegou a ser detido no âmbito da 34ª fase da Lava Jato, batizada Arquivo X, mas foi liberado posteriormente por decisão do juiz Sérgio Moro. E que declarou que, em novembro de 2012, Manteiga pediu $5 milhões ao empresário para quitar dívidas da campanha de 2010 da então candidata à presidência Dilma Rousseff. A defesa do ex-ministro negou ter feito o pedido. No depoimento, o empresário declarou ainda que o dinheiro solicitado pelo ex-ministro seria pago a uma empresa do ex-marqueteiro do PT Joano Santana e sua mulher, Mônica Moura, presos em outra fase da Lava Jato. O repasse seria feito mediante a prestação de serviço ao grupo do empresário. Cabral é acusado de Cabral foi detido em seu apartamento, no Leblon, na zona sul carioca, e hoje se encontra em uma cela do complexo penitenciário de Jericinó, em Bagu, na zona oeste. Contra ele havia 2 mandados de prisão, dos quais um expedido pelo juiz Sérgio Moro. As investigações mostraram, de acordo com a Justiça, que Cabral liderou um grupo de operadores e beneficiários de esquema de propina junto a empreiteiras que tinham contratos com o governo do estado. Eram empresas responsáveis por tocar grandes obras, como a reforma do Maracanã, a construção do Arco Metropolitano e projetos de urbanização em favelas da cidade. O prejuízo estimado para os cofres públicos é de $224 milhões, segundo denúncia do MPF.
A defesa de Cabral diz que ele nega todas as acusações.